O Hector tinha me pedido, bom dia a todos mais uma vez, né? O Hector tinha pedido para falar um pouquinho sobre barra e ponto. Então, o tema da aula de hoje é próteses osteoancoradas percutâneas, a técnicas cirúrgicas e indicações. O primeiro slide é um disclaimer. Antes de continuar, eu vou falar um pouquinho sobre as características dos implantes e dos equipamentos, e muito do material que eu tenho aqui, que eu vou apresentar, foi fornecido pelas empresas. Então, estou mencionando que eu sou consultor cirúrgico de todas as empresas de implantes e próteses implantáveis aqui do Brasil. Não vou favorecer nenhuma em relação à outra. Durante a aula, eu também vou citar a Medtronic, mas a Medtronic atualmente não comercializa nenhum tipo desses dispositivos, sendo a única empresa da qual eu vou citar que não presta consultoria cirúrgica. Então, continuando com a aula, certo? Acho que para entender um pouquinho melhor sobre o procedimento cirúrgico e sobre o tema, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre alguns conceitos. Como todo mundo já sabe, a urina interna capta energia sonora por duas vias, a via aérea e a via óssea. Por conta da atenuação da energia sonora ao chegar na calota craniana e a presença do mecanismo de amplificação sonora da orelha média, a gente quase não percebe a informação gerada pela condução óssea. Porém, em algumas situações, nosso mecanismo de amplificação de via aérea pode estar comprometido. E nem sempre a gente consegue fazer uma correção cirúrgica ou uma adaptação de aparelho convencional de amplificação sonora. Como, por exemplo, em uns casos de status pós-operatório, alguns pacientes que têm processos inflamatórios de orelha externa de difícil controle e, claro, alterações estruturais na orelha externa. Durante muito tempo, esses pacientes, quando procuravam a reabilitação auditiva, tinham como única opção essas próteses de estimulação óssea mais simples, para conseguir estimular diretamente a cóclea. Infelizmente, essas próteses elas eram meio grandes, um pouco estéticas e desconfortáveis, principalmente pelo fato que elas precisavam realizar uma pressão local para transmitir a informação de forma eficiente. Normalmente essas próteses eram adaptadas em arcos, como a gente vê aqui na foto de um paciente lá do CDA, ou mesmo em armações de óculos. Alguns avanços tecnológicos permitiram o desenvolvimento de equipamentos melhores para a estimulação dessa via óssea. Essas 4 empresas atualmente possuem dispositivos que fazem esse tipo de reabilitação. E esses dispositivos são divididos em 2 grandes grupos, 2 tipos, a depender da forma pela qual o processador transmite a informação à calota craniana. Nós temos então os implantes transcutâneos e os implantes percutâneos. Desculpa. Então, quais são os implantes transcutâneos? Os implantes transcutâneos, o processador se adere magneticamente à unidade cirurgicamente implantada, de forma muito similar ao que a gente tem nos implantes cocleares. E a gente mantém a pele íntegra no pós-operatório. Nesse grupo de dispositivos, nós encontramos implantes ativos e implantes passivos. Os implantes ativos, nós temos como representante o bone bridge. Bone bridge, a unidade externa, processa a informação, mas é a unidade implantada, que fica abaixo da pele, fica em contato com o osso, que possui atividade mecânica. Ele que vibra, gerando a estimulação que é transmitida para o osso, a calota craniana, e consequentemente para a cóclea. Do outro lado, nós temos os implantes passivos, onde o processador, além de captar a informação, gera a vibração, que é transmitida através da pele à unidade implantada. Então, existe uma atenuação, uma espécie de barreira entre a energia vibratória gerada pelo processador externo e a unidade interna que acaba captando essa informação e transmitindo para o osso. Esse tipo de processador e dispositivo, que são os implantes passivos, nós temos 2 representantes. Temos o Barra Tract, que é este aqui de baixo, certo? E o Alpha 2-MPOI Plus. Essa é uma sigla enorme, esse nome enorme de um aparelho que antigamente era conhecido como sófono. Tá? Esse aparelho, que é produzido pela Medtronic, e que atualmente, pelo menos até meu conhecimento atual, não temos ele disponível no Brasil. Tá? Como os implantes transcutâneos não são o foco dessa aula, vamos passar já para o próximo item. Esse é o foco da nossa aula, são os implantes percutâneos. Essa tecnologia
nessa tecnologia, o dispositivo processador externo também é a parte ativa. É ele que capta a informação, gera vibração, gera essa energia mecânica que é transmitida através de um pilar metálico que atravessa a pele e se conecta a um implante cirurgicamente colocado na calota craniana. Esses são os dispositivos osteoancorados mais realizados pelos otorrinolaringologistas e sendo atualmente representados pelo Barra Connect, produzido pela Cochlear, e o Ponto, produzido pela Óticon Medical. Eu propositalmente coloquei aqui o símbolo de marca registrada, por quê? Porque muitas vezes a gente chama todos esses dispositivos percutâneos de barras, tá? Que é o Bone Anchored Hearing Aid, certo? Mas essa palavra barra já foi registrada pela Cochlear. Então, quando a gente está falando de barra, a gente está falando especificamente deste modelo. Fica até meio chato quando a gente vai falar, então, pessoal da Óticon Medical, a gente gostaria de pegar ou utilizar o barra deles. Não. O barra é da Cochlear e o ponto é da Óticon Medical. E, de toda forma, os dois são esses implantes percutâneos osteoancorados. E quais são as indicações dessas próteses osteoancoradas? Classicamente, as indicações desse tipo de dispositivos são as perdas condutivas e mistas que não conseguem ser reabilitadas adequadamente com um aparelho auditivo convencional. Tá? Como já mencionei, casos, por exemplo, de status pós-operatórios, que você não tem uma perspectiva de realizar uma nova cirurgia reconstrutiva e restabelecer a qualidade da audição do paciente. Aqueles pacientes que têm um processo inflamatório de orelha externa que impedem uma adaptação adequada de aparelhos convencionais, ou os pacientes que têm uma malformação de orelha externa tão importante que impede a colocação e adaptação de um molde externo ou mesmo de uma olivinha. Tá? Então, são esses quadros que normalmente são as indicações principais para a realização desse tipo de cirurgia. Em termos de idade, assim como aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos e no Canadá, nós recomendamos fazer essa cirurgia a partir dos 5 anos de idade. Aqui no Brasil ela é recomendada a partir dos 5 anos, certo? Mas nos Estados Unidos e no Canadá é proibido, em teoria, você fazer, a não ser em protocolos experimentais, cirurgias abaixo dos 5 anos, certo? E por que isso? Principalmente pelo risco de você ter uma espessura óssea menor do que o comprimento dos menores implantes disponíveis, que são de 3 milímetros. Tá? Então, se você estiver colocando esses implantes numa calota craniana um pouquinho mais fina, qual o risco de você passar do osso e acabar agredindo as estruturas abaixo do osso? Então, a dura mater, o seio sigmoide. Então, é por conta desse risco que normalmente se recomenda fazer a cirurgia a partir dos 5 anos de idade. Em relação a uma técnica específica que depois eu vou comentar, que é a MIPS, a Minimal Invasive Punctal Surgery, certo? Ela é liberada a partir dos 12 anos de idade. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre por que ela é recomendada a partir dos 12 anos de idade. Mais por experiência do que realmente por uma contraindicação. Apesar dessa restrição de idade de 5 anos, nós temos uma colega, a professora Malu Hukrantz, do Instituto Karolinska, que é um dos principais institutos de ensino da Suécia. Ela já tem hoje uma experiência de mais de 300 casos de crianças implantadas a partir dos 2 anos e meio de idade. Eu tentei contato com a doutora Karolinska, a doutora Malu, do Instituto Karolinska, por e-mail, o pessoal da Óticon conseguiu me deixar em contato, mas infelizmente ela não conseguiu me responder até agora sobre como são como é o planejamento cirúrgico, se eles fazem tomografia, faz raio-x, como ela prepara o campo cirúrgico, como é essa relação com a calota craniana mais fina. Então, eu não tenho essas informações, mas assim que ela entrar em contato comigo, a gente conseguir debater um pouquinho mais o assunto, numa próxima oportunidade, eu apresento então esse resultado, essa experiência dela com crianças menores do que 5 anos. Tá? Esse tipo de casuística é importante porque ela abre a possibilidade de uma reabilitação cirúrgica mais precoce das crianças. Tá? Isso é interessante, como a gente vai conversar um pouco mais para frente. Uma parte importante, na hora que a gente indica esse procedimento, é a escolha do processador que vamos utilizar para o paciente, que depende, no final das contas, dos limiares da via óssea do paciente. Nós temos processadores para as perdas de via óssea até 45, 55 e 65 decibéis. Aqui tem uma dica importante, tá?
Esses valores são a potência máxima de estimulação do processador. Então, é o limite que eles podem atuar. Entretanto, eles têm uma eficiência mais adequada quando os limiares são um pouco melhor que esse limite, 5 a 10 decibéis. Outro ponto que a gente tem que considerar é que nas perdas mistas existe a possibilidade de piora dos limiares da via óssea. Certo? E se você escolher um processador menos potente, por exemplo, você tem a perda atualmente de 45, a gente escolhe justamente de 45, ele acaba evoluindo, o processador acaba não sendo eficiente para reabilitar essa perda auditiva. Então, qual que é a dica que eu deixo para vocês? Se a perda for eminentemente condutiva, ou seja, os limiares estiverem completamente normais e você não tiver perspectiva de piora dos limiares de via óssea, escolha o processador de 45 dB, que ele vai funcionar de forma excelente. Se for uma perda mista, já opte pelo aparelho de 65 decibéis. Por quê? Se por acaso o paciente evoluir com uma perda neurosensorial, você ainda consegue ter uma cobertura. Ainda sobre esse assunto de escolha de processadores e grau de perda auditiva, é interessante mencionar que em alguns casos, quando o paciente tem um gap aerógrafo muito grande, maior que de 30 decibéis, essas próteses osteoancoradas podem ser mais eficientes do que as próteses convencionais. E por que isso? Se vocês notarem aqui, quando você tem um gap muito grande, os limiares por via aérea ficam muito baixos. E por conta desse fato, as próteses convencionais vão precisar de uma amplificação sonora muito grande, muito maior do que uma prótese osteoancorada. Por conta dessa necessidade de amplificação sonora muito grande, você pode ter uma distorção do som, microfonia. Então, o que a gente observa é que alguns pacientes com um gap muito grande, a prótese osteoancorada tem um desempenho melhor do que o aparelho auditivo convencional. E quanto às perdas bilaterais? Bom, quando a gente aprende audiologia, a gente vai ver audiometria, quando a gente aprende a ver esses exames, o que passam de conceito para a gente é que quando temos uma estimulação por via óssea, essa estimulação acaba atuando nas duas orelhas internas, respondendo pela melhor orelha. Então, o que a gente poderia supor é que, se realmente a estimulação condutiva estimula as duas orelhas internas, talvez nos casos de perdas bilaterais simétricas, um único implante estimularia as duas orelhas de forma satisfatória. Infelizmente, não é bem isso que a gente vê na prática, tá? Então, durante a descrição da parte cirúrgica, eu vou mencionar que existe um posicionamento ideal do implante próximo à orelha externa estimulada. A orelha interna estimulada. Um local onde o pessoal que desenvolveu o implante percebeu que tem a melhor transmissão de energia para as estruturas da orelha interna. Se então existe essa posição ideal, consequentemente a gente pode inferir que existe algumas posições que acarretam uma perda energética, uma atenuação dessa informação. Certo? Consequentemente, a gente pode inferir que, se colocamos o implante de um lado, muito possivelmente, o outro lado, a outra orelha interna, não vai ser estimulada tão eficientemente. E realmente, existem alguns trabalhos que mostram que, nos casos de perdas bilaterais simétricas, o uso do implante bilateralmente, do ponto ou do barra bilateralmente, melhora a percepção sonora em ruído. Isso só reforça a importância de procurarmos sempre restabelecer a função auditiva nas duas orelhas. Outro ponto muito relevante que a gente tem que falar é sobre o Head Shadow Effect, seria o efeito sombra da cabeça. Como que funciona isso? Se você reabilitar apenas um lado e a fonte sonora estiver do outro lado, o crânio do paciente vai funcionar como se fosse uma barreira impedindo a captação adequada da informação. Isso vai fazer com que, teoricamente, essa reabilitação seja muito longe do ideal. Então, se a pessoa está implantada do lado esquerdo e alguém fala do seu lado direito, você vai continuar tendo uma dificuldade de entender. Por todos esses motivos, o que a gente acredita atualmente é que as perdas bilaterais simétricas é, sim, uma indicação de implantação bilateral. Quando a gente fala de implantação, nesse caso, a gente volta lá que são das próteses osteoancoradas. Tá? Um ponto interessante é que o fenômeno desse head shadow effect, dessa curva sombra
por conta da cabeça, serviu de inspiração para uma pesquisa de uma nova indicação das próteses de ósseo curadas, que seriam as single site deafness. São aqueles pacientes que apresentam perdas auditivas unilaterais profundas. Tá? Essas perdas podem acontecer, por exemplo, em casos de surdez súbita ou icterícia de neurinoma. E um dos problemas mais sérios que esses pacientes enfrentam é quando a fonte sonora é justamente estado solado anacúsico. E tem, então, novamente, o fenômeno do head shadow effect, da curva sombra. Algumas vezes se beneficiavam de uso de aparelhos cross, que captavam o som do lado anacúsico e transmitiam por uma prótese auditiva colocada no lado normal 20, para ver se a gente substituía um pouquinho ou minimizava o efeito dessa curva sombra. O que se propôs com a prótese auditiva óssea ancorada seria justamente fazer o mesmo, mas por via óssea. Essa visão sistemática, ela englobou dados de 14 artigos e 296 pacientes. O que eles observaram na utilização do Bone Anchored Hearing Aid, dos sistemas ósseo ancorados, nas perdas unilaterais, foi que essa protetização, essa reabilitação não trazia benefícios em termos de localização espacial, mas ele evitava head shadow effects, melhorava a discriminação em ruído e melhorava os questionários de qualidade de vida. Então, realmente, a gente acredita que a implantação de prótese ósseo ancorada nesses casos é sim uma opção. Porém, você colocar uma prótese ósseo ancorada em uma single side deafness é uma pseudo-binauralidade. Por que isso? Porque você não reabilita a orelha anacúsica. E o que você faz é estimular uma segunda vez a orelha funcional. Eu sempre acreditei que single side deafness seriam melhor reabilitado com implantes cocleares. Tá? E é o que atualmente está se fazendo em alguns centros. Se a Lê estiver por aí, depois ela pode falar um pouquinho sobre isso. Ela está em Hanover. E Hanover é um dos grandes centros que fazem implantes cocleares em single side deafness. Tá? E ela pode falar se os resultados são bons, se é uma coisa interessante. Eu sempre acreditei realmente que as single side deafness seriam melhores reabilitados com implantes cocleares, porém, existe sim a possibilidade de você fazer a implantação de uma prótese óssea ancorada para tentar reabilitar de forma análoga às próteses cross. E quando falamos das perdas bilaterais assimétricas, a situação é um pouco mais complicada. Se você for pensar em implantar unilateralmente, você deve optar pelo lado que tenha melhores limiares, e então você vai ter a melhor eficiência de estimulação, ou você vai implantar o lado contralateral, que tem um limiar pior e que poderia dar o efeito sombra do crânio. É muito difícil. Tá? E se você optar pela implantação bilateral, será que essa assimetria de limiares auditivos vai trazer alguma interferência na reabilitação? Como eu disse, é muito difícil prever. Mas apesar de ser impossível a gente prever como vai ser o resultado da implantação, a gente pode testar. E esse é um dos grandes trunfos das próteses ósseo-ancoradas. Tá? Todos os pacientes candidatos a esses implantes podem testar pré-cirurgicamente e ter uma ideia da sua percepção auditiva pós-cirúrgica. Esse é um benefício que, por exemplo, os implantes de implante coclear, ou os pacientes de implante coclear não têm. Não tem como você testar um implante coclear previamente à cirurgia. Mas as próteses ósseo-ancoradas têm. Essa avaliação pré-operatória é feita de algumas formas. Tá? A clássica é a utilização do softbands, que são essas faixinhas, onde as próteses osteoancoradas podem ser acopladas e posicionadas para estimulação em qualquer idade. A partir dos 3 anos de idade, você pode usar esta haste que eles chamam de Sound Arc, que é do pessoal da Cochlear. É uma haste que tem um design bem arrojado e que pode ser utilizada então, a partir dos 3 anos de idade para tentativa de avaliação pré-operatória. A grande vantagem do Sound Arc é que ela é um pouquinho mais estética para pessoas um pouco mais velhas, né, do que ficar andando com a softband. Mas as duas formas são formas eficientes de você ter pelo menos uma noção de como vai ser o resultado pós-operatório. E como foi o desenvolvimento então da cirurgia das próteses ósseo-ancoradas? Tá?
Essa tecnologia de dispositivo foi desenvolvida durante a década de 1960 a 1970, sendo que em 1980 foi feita a primeira publicação desse tipo de implante, baseado nos estudos do professor Brenmark, da Universidade de Gothenburg. O professor Brenmark descobriu que existia uma grande afinidade do tecido ósseo com o titânio, evoluindo com baixa rejeição e um crescimento do osso em direção ao implante. Esse crescimento ósseo, essa maior integração entre o titânio e a estrutura óssea, ele deu um nome de osteointegração. E é justamente a osteointegração a grande responsável pela estabilidade desses implantes, que são utilizados não só então na área otorrinolaringológica, mas principalmente na área dos implantes dentários, e também pela sua eficiência de transmissão na energia mecânica dos processadores. Desde essa fase inicial desses trabalhos, de 1970 a 1980, nós passamos por vários designs de implante e técnicas cirúrgicas. Inicialmente, a gente tinha apenas um tamanho de implante, e agora a gente tem vários tamanhos de implantes disponíveis. Existia uma necessidade de um afinamento ósseo justamente por conta de ter um único tamanho de implante disponível, e agora temos até uma técnica de manipulação mínima de pele. Em relação ao procedimento cirúrgico, a gente tem que lembrar que o pacote da prótese de ósseo curado é composto pelo processador, pelo pilar, ou abutment, como eles chamam, e o próprio implante propriamente dito. Então, o abutment é esse aqui, essa parte que vai da parte mais externa até o limite do osso. O implante é a parte que vai realmente ser colocada dentro do osso. E nós temos um parafusinho que dá uma estabilidade a tudo isso. O processador, via de regra, você não vai entrar em contato no centro cirúrgico. Tá? Ele normalmente vai direto ou para a família ou para a fono no dia da ativação. Esses conjuntos de pilar, o abutment, um implante e o parafusinho vêm em diversos tamanhos e deve ser escolhido baseado na espessura da pele a ser implantada. E é importantíssimo lembrar dessa estrutura de implante, abutment e parafuso por um pequeno motivo. E aí a gente tem a primeira grande dica cirúrgica. Tá? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse conjunto vem todo montado para você. Você chega no centro cirúrgico, escolhe o modelinho, ele está todo bonitinho para você colocar, para você implantar. Entretanto, algumas vezes você pode receber no centro cirúrgico o implante separado do abutment. E se você não souber que isso existe e como você tem que proceder, então você vai ficar pensando, o que você vai fazer agora? Outro detalhe importante, e que eu coloquei aqui nesse slide, é que a gente tem dois tamanhos diferentes de implantes. Nós temos implantes de 3 e 4 milímetros. Sendo que o de 4 milímetros é o que preferencialmente deve ser utilizado, justamente porque ele dá uma estabilidade maior ao implante. Em algumas situações, o de 3 milímetros vai ser utilizado. Uma segunda dica que eu posso dar para vocês é saber que quando você for fazer uma cirurgia de prótese ósseo curada, você vai deparar com um material instrumental um pouco diferente do que você está habituado como otorrino. Nós temos um motor que é muito parecido com o que a gente utiliza para fazer mastoide, mas quando a gente vai pegar a caneta, a gente vai perceber que a caneta é aquela caneta contra-ângulo que os dentistas utilizam. O motivo da gente utilizar a caneta contra-ângulo é a mesma que a gente tem quando a gente deixa de usar a caneta reta e usa as canetas anguladas nas cirurgias de mastoide. Em campos cirúrgicos mais estritos, o uso de material angulado evita que sua mão fique bem na frente do seu campo cirúrgico. Então é super importante. Outros materiais vêm junto com esse kit de cirurgia. Tá? Então eles vêm normalmente num packzinho cirúrgico estéreo enviado pela empresa, junto com o motor. Eles são basicamente um molde do processador que vai servir para marcação. Essa é a única parte que não está estéreo. Tá? E são uma série de outros instrumentos que servem para apertar, segurar ou desrosquear o implante manualmente ou de forma acoplada no motor. Então, são todos equipamentos que vão servir para a gente manipular o implante. Além desse equipamento, normalmente vem uma raspinha, certo? Com duas pontas, que ela é importantíssima para alguns passos da cirurgia. E, além disso, para a nossa cirurgia transcorrer com uma certa tranquilidade, você vai precisar de uma caneta de marcação de pele, ou azul de metileno, um afastador de Wolstein, aqueles afastadores autostáticos, uma caixa de pequenas cirurgias,
um cautério que você vai usar minimamente, de preferência quase nada. E se você tiver à disposição, seria interessantíssimo você ter um punchzinho daqueles de dermato de mais ou menos 5 a 6 milímetros, tá? Desculpa, não é 0,5, 0,6 milímetros, 0,5, 0,6 centímetros, 5 ou 6 milímetros, que ajuda bastante, certo? Mas se você não tiver, também não tem que ficar estressado, que é possível você fazer a cirurgia com uma lâmina de bisturi. Então, vamos falar sobre a técnica clássica. Tá? A técnica linear clássica é a que todo mundo deve iniciar aprendendo. Tá? Por quê? Porque se tiver algum tipo de complicação, é a que tem a melhor visibilização, é a técnica que todas as outras têm que se converter. Tá? A gente começa fazendo, então, uma tricotomia, uma digermação cirúrgica e a marcação da região onde vamos colocar o implante. Normalmente, a gente tem que posicionar esse implante a 5 centímetros, 5 centímetros e meio da localização do meato acústico externo e mais ou menos a 45 graus. Eu gosto de falar que a posição do pavilhão é uma posição que realmente direciona bastante aonde você vai colocar o implante. A parte de cima do implante, se possível, não deve passar do pavilhão, porque algumas vezes isso pode dar um ganho estético não muito adequado. Tá? Nessa hora também é importante, se você for pensar em fazer implantes bilaterais, checar, marcar de um lado e já fazer a marcação do outro. Por quê? Porque a simetria também é uma coisa muito importante de você buscar. Tá? Ganho estético é importante. E isso é especialmente importante, você vê, além do ganho estético, se por acaso o processador não vai encostar nem no pavilhão, nem possivelmente óculos. Então, durante a avaliação pré-operatória, verifique se o paciente usa óculos ou não. Porque se usar óculos, você tem que realmente posicionar de tal forma que o processador não encoste no óculos, senão vai criar um problema muito grande. Uma outra dica que eu preciso dar para vocês é nos casos de microtia. Nos casos de microtia, quando você tem pequenos brotos só do pavilhão, nem sempre você consegue delimitar exatamente onde estaria o meato acústico externo. Então, você tem que realmente tentar posicionar, tentar estimar onde seria o meato acústico externo, fazer esse distanciamento e procurar ver se os dois lados vão ficar simétricos. É importante perguntar para a família do paciente, para o paciente, dependendo da idade dele, como está o planejamento das cirurgias corretivas nesses quadros de microtia. Por quê? Se o paciente estiver planejando submeter uma cirurgia corretiva ou usar aquelas próteses reconstrutivas, é bom talvez você dar uma distância ainda um pouquinho maior, deixa mais ou menos meio centímetro, 1 centímetro a mais, justamente para você dar uma margem de segurança para esses procedimentos subsequentes. Após você fazer essa marcação, então, da localização do implante, você vai fazer a marcação da incisão. Ela fica mais ou menos a meio centímetro, 1 centímetro da posição do implante em direção ao pavilhão e deve medir cerca de 3 a 4 centímetros para te dar um pouco de conforto. Essa incisão também já foi feita de várias formas. Inicialmente ela era feita em cima do lugar do implante para não ter que fazer duas incisões. Eu, pessoalmente, não gosto muito desse tipo de incisão de você fazer em cima do implante, porque na hora que você vai fechar a incisão, a pele acaba ficando dobrada ou ficando aberta na região do implante coclear. Desculpa, do implante ósseo ancorado. Depois foi tentado utilizar um punchzinho, fazendo essa incisão em cima do local do implante e fazer um uso do punchzinho. É uma possibilidade, mas a técnica que eu vou mostrar aqui para vocês é a que a gente mais utiliza e que tem ótimos resultados. Tá? Bom, após você fazer a marcação, então, do lugar de onde você colocar o implante e o lugar da incisão, a gente deve fazer, então, a medição a gente deve medir a espessura da pele. Normalmente, a gente mede a espessura da pele utilizando uma agulha, um Kellyzinho e uma régua que as empresas fornecem. Se essa régua estiver estéril, você vai fazer essa medição logo após a colocação dos campos. Caso essa régua não estiver estéril, começa logo após a digermação e tricotomia. E é importantíssimo você fazer essa medida antes de realizar qualquer infiltração. Por quê? Com a infiltração, existe um edema, um inchaço na região de onde você vai fazer a implantação. Isso pode levar a uma medida incorreta. Caso você meça o abutimentozinho e o tamanho do implante ficar entre uma medida e outra, já escolhe o tamanho maior, porque é preferível você ter um implante um pouquinho sobressaído à pele do que ele entrando dentro da pele. Tá?
Eu quis fazer uma coisa bem didática, eu coloquei os esquemas, as fotinhos aqui do lado, para vocês terem uma noção do que a gente vai fazer. E agora eu vou colocar um videozinho sobre como é o procedimento in loco. Tá? Então, aqui tem a marcação. Você pode fazer essa marcação, então, antes ou depois da tricotomia. Eu prefiro, pessoalmente, fazer depois da tricotomia. Eu acho que fazer com o cabelo é muito ruim. Tá? Então, você faz aquela medida de 5 centímetros, 5 centímetros e meio, mais ou menos 45 graus do método acústico externo, e sempre ficando de olho aonde está a parte de cima do pavilhão e a parte de trás do pavilhão, para não encostar nele e não subir muito. Tá? Depois de você fazer a tricotomia, eu costumo digermar para evitar qualquer tipo de complicação com o implante, certo? E depois eu meço. A colega mediu com uma reguinha, mas eu costumo usar realmente o Kelly. E os abutmentos mais comuns de utilizar são aqueles que a espessura da pele são de 6 milímetros, tá? A gente usa, então, um implante de 9. Após feito a medição, fazer a infiltração e a colocação dos campos cirúrgicos. Depois de fazer toda essa preparação do campo, a gente começa a incisão e vamos acessar a região onde a gente vai colocar a prótese. Depois de você, então, fazer a medição da prótese, fazer a incisão, a gente acaba divulsionando a pele e os tecidos abaixo da pele, a musculatura, até chegar no periósteo. Aí nós vamos utilizar uma broca que a gente chama de broca guia. É aquela que faz a primeira perfuração no osso e serve para a gente verificar como está a profundidade do osso. Então, inicialmente tem um stopperzinho de plástico, que no vídeo vocês vão dar uma olhada. Ele serve para restringir a perfuração até 3 milímetros. Depois de você fazer essa primeira perfuração em 3 milímetros, você vai medir e vai perceber se existe osso abaixo dessa fenestração. Se tiver tudo direitinho, você vai tirar o stopper e vai fazer a segunda perfuração com 4 milímetros. Deixa eu mostrar o vídeo. Deixa eu mostrar o videozinho. Então, depois de fazer a incisão inicial, você vai afastar os tecidos abaixo da pele e vai expor o periósteo. Vai fazer uma raspagem desse periósteo. Vai fazer o primeiro broqueamento com o stopper. Então, fazendo um broqueamento de 3 milímetros. Tá? É importantíssimo irrigação. Deixa eu até dar uma paradinha aqui nesse vídeo. Tá? Para fazer essas fenestrações, essas perfurações na cortical óssea, normalmente a gente usa alta rotação, por volta de 1.500, 2.000 rotações, e é importante a gente lembrar de irrigar. Por quê? Todo o processo de colocação desses implantes ósseo-ancorados depende da osteointegração. E para você ter uma ótima osteointegração, você não pode ter um aquecimento do osso. Tá? Se você aquecer muito o osso, você pode ter uma osteointegração ineficiente. Então, sempre irrigar bastante. Tá? Então, fez a primeira perfuração aqui com a broca e o stopper de 3 milímetros. Depois de fazer essa fenestração, a gente vai pegar aquele instrumentinho que é a raspa, vai medir e verificar se tem osso. Se você tocou, tem osso embaixo, ótimo. Vamos tirar o stopperzinho, a parte plástica, e vamos prolongar esta fenestraçãozinha, essa perfuração, até 4 milímetros. Aqui a gente vai parar um pouquinho. Após fazer essa nova perfuração, e agora com a profundidade de 4 milímetros, a gente vai escolher a broca que vai fazer, então, o que a gente chama de countersinking, que é escarificação dessa perfuração, um alargamento. Tá? E nesse caso, você tem que escolher a broca do tamanho certo. Se você fez a perfuração com 3 milímetros e percebeu que não tinha osso, você tem que fazer esse countersinking, essa escarificação, com brocas de 3 milímetros. Caso você tenha conseguido 4 milímetros de profundidade, escolha a broca countersink de 4 milímetros. Então, aqui fazendo a countersink, a escarificação, lembrar novamente de irrigar bastante, certo? Irrigação fundamental, não pode esquentar o osso. E o aspecto final que devemos ter na hora que fazemos esse countersink, vai existir um halo. Essa broca normalmente tem um halo que mostra justamente que você já atingiu a profundidade adequada. Depois de fazer a perfuração de forma adequada, seja de 3 ou 4 milímetros, está na hora de você trocar
o tipo de bloqueamento. Em vez de você bloquear com alta rotação, você vai colocar em um modo de baixa rotação com torque controlado. Em ossos normais, normalmente a gente escolhe um torque entre 40 e 50 newtons por centímetro. Mas se você estiver fazendo em crianças ou em pacientes que têm um osso de qualidade ruim, por exemplo, um paciente que teve irradiação por conta de radioterapia, ou um paciente que tem alguma doença óssea, você pode começar com torques menores, entre 10 e 20 newtons, e você vai aumentando à medida que você sentir uma resistência ao bloqueamento. Com a mudança, então, para a função torque e colocando o torque adequado, você vai pegar o implante, vai posicionar esse implante junto à fenestração que você fez e vai prosseguir a implantação. Tá? Era para ir o vídeo. Ok. Então, aqui, pegando o implante, isso aqui é legal de mostrar para vocês. Quando o implante está no suporte, você não vai só encaixar. Normalmente você coloca o motorzinho, a caneta em contato com o implante e você aperta o pedal para iniciar uma rotação. E essa rotação que vai fazer com que o implante seja pego por esse couplerzinho. Tá? Então, vamos lá, coloca, aperta o pedal, ele vai girar, vai pegar o implante aqui está bem seguro. Aí você vai encostar no osso e vai iniciar a implantação. O legal é que quando você programa o torque direitinho entre 40 e 50 newtons, na hora que o implante estiver completamente instalado, o próprio motor para de girar. Parou de girar, você desacopla e o implante está colocado. Tá? Aqui eu vou fazer um adendo, porque, como eu disse, algumas vezes o implante já está todo montado. Tem o implante, mais o abutment e mais o parafuso. Algumas vezes você não tem o abutment e o parafuso montados e vem só o implante. Aqui, nesse caso. Eu não achei nenhum vídeo mostrando só o implante. De toda forma, o procedimento é o mesmo. Você vai pegar, então, um coupler só de implante, que ela é diferente do implante quando a gente tem um abutment, vai pegar o implante, vai prosseguir na implantação. Após você conseguir colocar o implante de forma adequada, você vai pegar essa outra ferramentinha, certo? Que chama-se ferramenta de contra-torque. Você vai pegar o abutment, o parafuso com ele, vai colocar em cima do implante que você acabou de instalar, vai ajustá-lo e vai proceder ao aparafusamento. Aí você pode fazer isso com o motorzinho, numa potência de 25 newtons, ou você pode usar uma ferramenta que eles chamam de ferramenta de medição de torque. Tá? É uma chavinha que também tem aqui uma escala onde você pode apertar o parafuso, unindo o abutment ao implante até 25 newtons. Depois de instalado, então, o implante, está tudo direitinho, você viu se a hemostasia está adequada, está na hora de você fazer a exposição do abutment. Então aí você pode pegar um punchzinho, se você não tiver o punch, você pode pegar uma lâmina de bisturi número 15, fazer uma pequena incisão em cima do abutment e expor, como se fosse um botãozinho dentro de uma casa. Vou mostrar aqui o vídeo. Vocês. Então está aqui o implante, o abutment bem exposto. Você vai tracionar a pele por cima do abutment e naquele local de marcação vai cortar. Aqui a gente tinha o punchzinho, mas se você não tiver o punch, pode usar uma lâmina de bisturi, faça um pequeno corte e faça esse movimento para encaixar o abutment, tá? Aqui tem um pouquinho de gordura depois que você colocou o abutment, isso pode acontecer. Sempre faz uma limpezinha para não ficar esse tecido exposto. Tá? Todo tecido exposto pode levar a processo inflamatório, pode levar a um problema maior na região da pele. Após fazer a esterilização do abutment, você pode fechar a incisão. Isso pode ser feito com pontos contínuos ou pode ser feito com pontos separados. É a critério do cirurgião, não muda realmente a evolução pós-operatória. Só fica mais bonito, claro, se você fizer um ponto intradérmico, fica muito bonitinho. E após você fechar a incisão, você vai colocar o healing cap, que é esse botãozinho plástico, tá?
todas as empresas fornecem esse botãozinho plástico que você vai encaixar sobre o abutment e você vai fazer um curativo compressivo leve ao redor. É importante falar que essa gazezinha, ela serve para impedir que você tenha um inchaço, mas você não deve ficar toda hora comprimindo esse tecido. Por quê? Porque você quer que tenha uma cicatrização muito boa. Então, você vai colocar esse cordãozinho de gás com pomada, isso vai criar uma superfície e, normalmente, depois disso, eu sugiro que vocês façam um enfaixamento da cabeça. Tá? O enfaixamento vai dar, principalmente para os pacientes pequenos, as crianças, um pouco mais de segurança. Por quê? Você tem um implantezinho aqui, você tem um healing cap, a mãe fica com medo da criança ficar mexendo, a criança ter algum tipo de movimentação que possa raspar. Então, acho que vale a pena a gente manter um curativo compressivo, uma head bandage, pelo menos por durante 24 horas, tá? Existe a possibilidade de você fazer as cirurgias em 2 estágios, e é por isso que existe esse kitzinho que você tem o implante separado do abutment. Tá? Esse kit não é que é proposital para fazer você sofrer na hora da cirurgia. Ele tem o objetivo de justamente você deixar para colocar a parte mais externa, o abutment e o parafuso, num segundo tempo. E quando que a gente realiza essas cirurgias em 2 estágios? Existe a sugestão de você realizar a cirurgia em 2 estágios, por exemplo, em crianças, ou em pacientes que precisam de fazer uma osteointegração um pouco mais longa. Em crianças, normalmente a gente pede para você ativar o implante depois de 3 meses. Mesma coisa para ossos irradiados, tá? E se você colocar um implante, a parte externa, o abutment, em um implante ainda não completamente estabilizado, então você tem 3 meses para isso acontecer, a criança pode bater a cabeça, pode encostar no abutment, e isso fazer com que a osteointegração seja menos adequada, pode ficar meio torto lá dentro. Então, alguns cirurgiões preferem fazer as cirurgias em crianças e em ossos menos adequados em 2 estágios, tá? Então, ele coloca primeiro o implante, fecha a pele, bota um parafusinho para proteger justamente o encaixe onde vai vir o parafuso do abutment, e no segundo tempo faz uma reabordagem, abre a pele em cima do implante e coloca o abutment e o parafuso. Certo? Outra coisa que também é uma possibilidade, uma sugestão, é que as crianças têm um risco maior de perder esses implantes por conta de trauma de cabeça, por quedas, por manipulação. Então, tem novamente alguns cirurgiões que preferem colocar 2 implantes, um reserva, um step, né, que eles chamam de sleeper. Então você coloca um e no mesmo tempo cirúrgico coloca 1 centímetro acima, 1,5 centímetros acima, um segundo implante. Aí você utiliza um implante. Caso a criança venha perder, você já tem um outro implante já colocado, já osteointegrado, e você só tirar o implantezinho original, fechar e colocar um implante secundário e colocar depois o processador da criança. Então, seria realmente como se fosse um step da primeira cirurgia. Vou falar agora um pouquinho sobre o MIPS. O MIPS é a Minimal Invasive Point Surgery. Ela é uma técnica exclusiva do pessoal da Oticon, tá? Pelo menos até o momento, não desenvolveram nenhuma coisa similar. E é uma técnica que é muito interessante, porque ela tem uma manipulação mínima dos tecidos da pele. Tá? Não tem incisão, não tem sutura e é muito mais rápida do que essa técnica linear convencional. Porém, eu não recomendo que essa seja a primeira experiência que vocês tenham em prótese de ósseo curadas. Por quê? Porque você precisa aprender a fazer a técnica linear. Tá? Essa técnica ela tem uma visibilidade menor, você consegue ter um campo muito pequeno, você tem uma dificuldade de controle de intercorrência, então se você tiver, por exemplo, uma fístula licórica, um sangramento, você não vai conseguir controlar. E isso é inclusive uma sugestão. Quando você está fazendo MIPS e você teve alguma intercorrência, você já converte para uma cirurgia linear convencional. Tá? Então você tem que primeiro aprender a cirurgia convencional para poder fazer a MIPS. Eu vou mostrar aqui um pouquinho, então, sobre como é a cirurgia da MIPS. Então, a preparação do local da cirurgia é igual. Tá? Você pode fazer essa cirurgia sob anestesia local ou anestesia geral. Você marca, normalmente, 5 centímetros, 5,5 centímetros do meato acústico externo. Tá? Depois de você fazer a marcação, você vai medir. E aqui, o colega está fazendo justamente medição com o Kelly, o que é bem legal, que é o que a gente normalmente faz. Aí vai medir.
certo? Aqui, então, a gente vai escolher o Buchmans de 9. E você vê que esse paciente está sob anestesia local e sedação. Na hora que a gente foi fazer a infiltração, o paciente até se mexeu. Então, é possível fazer essa cirurgia, sim, sob anestesia local. Depois da infiltração, faz-se o punchzinho. Então, não tem incisão cirúrgica no MIPS, tá? A gente vai direto no punch. O punch tem que ir até o periósteo, cortar todo o tecido que tem lá dentro. Apesar, claro, desse ser o intuito, na hora que a gente vai tirar esse punchzinho, o material do punchzinho, sempre fica algo aderido. Então, vai com uma tesourinha, vai limpando, corta todo o tecido, deixa ele bem bonitinho. Tá? A circunferência tem que estar bem bonitinha. Qualquer tecido que você tiver, que você acha que está impedido de ter uma boa visualização lá dentro, certo? Pelo menos desse furinho que a gente fez, tem que ser retirado. Depois de você retirar o material que foi cortado pelo punch, você vai fazer a escarificação do periósteo. Então, é o mesmo procedimento que você fez com a incisão linear. A única diferença é que o campo é bem menor. Você está vendo que você vai fazer meio a palpação e não sobre visão direta. Então, escarifica o periósteo, expõe o osso direitinho. Aí você vai colocar essa canulazinha. Essa canulazinha é o guia. Essa é a coisa talvez mais importante da cirurgia. Opa. Desculpa. Deixa eu ver aonde estávamos. Peço desculpa, a gente fica querendo parar o vídeo na hora para explicar um pouquinho mais e acaba apertando o lugar errado. Então, você vai posicionar essa cânula e essa cânula vai ser por onde todo o procedimento vai acontecer. Tá? Então, aí você vai utilizar a broca. Você vê que a broca é diferente, é uma broca mais longa, justamente pelo tamanho da cânula, mas ela também tem um stopperzinho aqui. Justamente porque a profundidade no osso também tem que ser ou de 3 ou de 4 milímetros. Tá? Então, você tem uma broca mais longa com stopper. E aí, aquela desculpe, peço desculpas novamente. Aqui, cadê você? Aqui. Pronto. E aqui, então, a preocupação de irrigação. Lembre-se, para ter uma boa osteointegração, a gente tem que ter uma irrigação, um controle de temperatura muito grande. Então, antes de iniciar qualquer bloqueamento, encher sempre essa canulazinha com líquido com soro. E aí você vai colocar a broca e vai iniciar o bloqueamento. É importantíssimo você manter uma firmeza da canulazinha para que o bloqueamento seja o mais ortogonal possível. Você veja, durante todo o procedimento de perfuração, existe uma irrigação. Outra dica importante, além da irrigação, é importante você fazer bloqueamentos rápidos. Se você ficar com a broca muito tempo rodando dentro do osso, você vai esquentar independente da irrigação. Tá? Fez a perfuração inicial com 3 milímetros, vai medir, ver se realmente tem osso lá no fundo. Tem osso, vamos tirar o stopper e vamos fazer o bloqueamento de profundidade de 4 milímetros. A gente coloca lá, mão firme segurando a canulazinha, irrigação, e a gente faz então o procedimento de perfuração agora com 4 milímetros. Tá? Sempre importante na hora que você for fazer o bloqueamento, manter a mão firme e sempre tentar encostar a broca lá no fundo. E assim que você percebeu que fez o bloqueamento em toda a sua extensão, tirar a broca. Aí a gente vai fazer o mesmo procedimento de escarificação, ou seja, de alargamento da perfuração. E aqui, novamente, se você conseguiu 3 milímetros de perfuração, você vai pegar uma broca de 3 milímetros. Se você fez uma perfuração de 4, conseguiu fazer uma perfuração de 4 milímetros, você vai pegar a broca de 4 milímetros. Tá? Outra dica bem importante. Não sei se vocês se lembram de como é esse material, essa caneta de dentista, certo? A gente normalmente está acostumado de ter um mecanismo para soltar a broca aqui embaixo, ou é aquela rodaninha, ou a gente puxa a caneta e solta. Tá? Para soltar e trocar a broca, você tem que pressionar a parte de trás da cabeça da caneta desse contraângulo. Tá? Então, algumas vezes, se você não soubesse, você fala, puxa, puxei a broca, não consigo tirar. Tem que apertar aqui. Isso também é outra dica, que algumas vezes, na hora de você querer fazer bloqueamento, algumas pessoas tendem a encostar na cabeça da caneta para empurrar e fazer essa pressão. E o que acontece? A broca solta. Então, cuidado com essa região. Aqui ela serve para soltar a broca. Então, é importante você não ficar encostando nela durante o procedimento cirúrgico. Então, colocou a broca,
4 milímetros, viu que a broca está bem adequada, enche de novo a canulazinha de água, resfria o local, e aí você vai fazer o alargamento, a escarificação da perfuração. Tá? Escarificou, tirou. Ótimo. Procedimento ósseo acabou, tá? Você não fez nenhuma incisão, só fez a perfuração toda por essa região do punch. Agora você dá uma limpadinha. Eu costumo fazer uma boa lavagem para tirar detrito ósseo, sangramento. Aí você escolhe novamente o implante adequado, o torque adequado e procede à implantação. E, como eu disse, se você escolher o torque adequado, entre 40 e 50 newtons, o que vai acontecer? Na hora que chegar na profundidade adequada, o implante para, o motor para. E acabou a cirurgia, em teoria. Então, é todo o procedimento que a gente fez com aquela incisão, com aquele deslocamento de tecidos, certo? A gente faz através do punch. A visibilidade que você tem do campo é pequena, porque você só tem essa perfuraçãozinha na pele, mas é possível fazer tudo com uma certa segurança. E aí faz o curativo de forma similar, sem pressionar muito a pele, coloca. E com isso chegamos ao fim. Então, durante o procedimento cirúrgico, no intraoperatório, quais são as complicações mais comuns? Primeiramente, o implante torto. Algumas vezes você faz a implantação e você coloca a sua mão um pouquinho torta e o implante fica, você vê que ele não tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. O que você vai fazer nesses casos? Você reverte o motor, então faz com que ele desparafuse o implante. Certo? Você dá uma olhada se a perfuração inicial que você fez ainda está em condições boas. Se você estiver em condições boas, você tenta reintroduzir novamente com uma posição mais ortogonal. Caso você perceba que não tem jeito, toda vez que o implante entra nessa perfuração ficou ruim, você faz uma nova perfuração. Tá? E você começa tudo de novo em outro sítio. Outra complicação que você pode ter no intraoperatório é que você tem um implante que acaba espanando a perfuração, ou seja, ele roda em falso. Isso pode acontecer se o osso é muito mole ou se você escolher um torque muito alto, tá? Então você espana o osso e aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um novo bloqueamento. E se você acha que o osso é muito mole e você colocou o torque inicial adequado, você reduz o torque. Então você começou com 40, 50 newtons, você baixa para 20, 30 newtons e vê se isso é adequado. Outra complicação chata, e isso dá um pouco de angústia quando você tem a primeira vez, é quando você tem uma fístula licória com sangramento, normalmente pequeno. Tá? Em caso de sangramento pequeno ou... desculpa, vamos lá. Em caso de sangramento pequeno, que você toca com aquele instrumentinho, você vê que tem osso no fundo, ou seja, você não invadiu o sistema nervoso central, a região da dura, normalmente esses são pequenos vasos que fazem parte do próprio osso. Então, esses são vasos de baixo calibre, de baixa pressão. Se você se sentir confortável, pode colocar o implante do mesmo jeito. Tá? O implante vai selar esse sangramento e não vai ter grande problema. Se você acha que já invadiu a dura, isso aí cria um pouco mais de problema. Tá? Porque aí você vai ter que talvez tamponar de alguma forma para evitar que isso acabe sangrando mais. No caso de fístula licórica, é a mesma coisa. Normalmente a fístula licórica ela tem uma pressão muito baixa. E se você colocar um implante, normalmente tampona a fístula. Caso você não esteja confortável em selar isso com o implante, sela com cera de osso, vê se estancou tudo direitinho, vê se está tudo estável e faz um novo bloqueamento. Quais são os cuidados pós-operatórios que a gente tem? Então, eu recomendo, depois de fazer uma cirurgia de próstata curada, você enfaixar por pelo menos 24 horas. Tá? Se você comprar aquelas faixas de autoplastia e pedir para a mãe fazer o curativo todo dia, você pode deixar até uma semana. Certo? A mãe vai ficar confortável, a criança vai ficar confortável e você também vai ficar mais confortável. No primeiro pós-operatório, a gente normalmente tira essa faixa. Então, se for criança, você não refaz o curativo, você mantém o healing cap, que é aquele botãozinho plástico que você tem, ou de silicone, e você orienta o paciente a não molhar, justamente para você não contaminar, não ficar com uma coisa em cima da incisão cirúrgica molhada. Né? Depois do 10º, entre uma semana e 2 semanas, então por volta do 10º pós-operatório, você tira o healing cap, tira essa gase enrolada, esse rocambole que você colocou aí, tira os pontos, se você não colocou ponto absorvível, você tira os pontos e faz uma limpeza local. E se você achar que a cicatriz está boa, você não teve nenhum processo inflamatório, nada assim, está resolvido. O paciente vai, então, só fazer uma consulta de retorno prévio à ativação.
Tá? Se você achar que o aspecto não está muito bonitinho, toda semana você vai vendo, até que fique legal. Tá? Vai fazendo limpezas, vai vendo se tem que entrar com antibiótico, alguma coisa assim. O período de osteointegração varia muito. A Oticon desenvolveu agora, esses novos implantes da Oticon, eles podem ser ativados até depois da segunda semana pós-operatória. Então, na segunda e terceira semana pós-operatória, você já pode colocar o implante. Tá? O pessoal da Cochlear, da Polytech, orienta a fazer as ativações após 4 semanas, após um mês. E em ossos de criança, em ossos irradiados, em ossos de baixa qualidade, eles pedem para fazer essa ativação depois de 3 meses. Tá? Então, 3 meses você deixa sem mexer nesses casos específicos. Durante todo esse período, tem que orientar os pacientes a fazer uma limpeza adequada da região. Eu acho que era isso que eu tinha de básico para explicar sobre a técnica cirúrgica. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Hector, como que está em termos de horário? Eu tenho o tempo que você quiser. Tá. Porque eu tenho ainda alguns slidezinhos aqui para baixo, que eu separei só se a gente tivesse um tempinho maior para falar. Que é a adaptação não cirúrgica e algumas outras complicações, tá? Então, eu mencionei que a gente tem a possibilidade de fazer a avaliação pré-operatória com o SoftBand e com o SoundArc. Tá? Mas pode ter pacientes que falam assim, eu não quero operar. Tem alguma solução que eu não preciso operar, que eu posso fazer alguma coisa? Então, sim, se o paciente não quer operar, ele pode ficar com essas próteses osteoancoradas, que nesse caso não são mais ancoradas, então essas próteses de condução óssea, através de uma faixinha ou desses dispositivos SoundArc. E o pessoal da Medel desenvolveu uma prótese de condução óssea, que é bem interessante. É chamada de Adhere, tá? Ele é um adesivo que se coloca aqui na ponta da mastoide e ele fica durante 1 ou 2 semanas, então você gruda e deixa ele lá, vai tomar banho com ele, tudo normal. E nesse adesivinho, eles acabam colocando esse processador. Ele funciona como um SoundArc, funciona como um softbandzinho, e ele é bem discreto, tá? É uma possibilidade para os pacientes que não querem fazer cirurgia, que não querem mexer de forma alguma, ou não querem ficar com aquele pininho aqui atrás, é uma possibilidade. O que eu sempre falo para os pacientes que estão preocupados com a parte estética, falo assim, eu vou ficar com o pino aqui aparente. O pino é super discreto, tá? Ele normalmente fica 3 a 4 milímetros acima da pele. Qualquer pessoa que tenha um pouquinho mais de cabelo, certo? Um cabelo um pouco mais espesso, ninguém vê. É óbvio que toda vez que o paciente passar a mão no cabelo, ele vai perceber que tem um implante. Tá? Mas, sinceramente, em termos estéticos, não faz muita diferença. É muito bem aceitável. Tá? Quando a gente fala dessas possibilidades de você fazer uma estimulação não percutânea, mas você faz alguma coisa externa, sempre existe uma preocupação sobre quão eficiente é essa estimulação. Tá? Certo? Então, toda vez que você faz uma adaptação sem ser uma ativação percutânea ou um implante ativo, como é o bone bridge, você tem uma atenuação dos sons pela pele. Certo? E foi feito já vários estudos que mostram que existe uma perda de energia, ela não é enorme, mas ela é significativa, principalmente nas frequências agudas, que pode gerar em torno de 10 a 20 decibéis. E se eu for imaginar, poxa, é muita coisa? Não, é pouca coisa. Mas é como se o paciente virasse um presbiacúsico. Ele perde aquele refinamento das frequências mais agudas, e isso pode comprometer um pouquinho a inteligibilidade, a cognição. Isso é praticamente o que eu tinha falado na aula algumas semanas atrás sobre presbiacusia e, perdas auditivas em idosos. Então, as frequências agudas são muito importantes. E, infelizmente, essas condições não diretas, são condições através da pele, a gente tem um pouco de atenuação. E como que eles provaram isso e eles verificaram? Então, a gente tem alguns estudos que mostram que a condução óssea direta, ou seja, você colocando um abutmentzinho, um implante ósseo, você conectando diretamente, transmitindo diretamente informação para o osso, favorece a aprendizagem. Eles fizeram um estudo, e esse estudo ainda está em press, tá? Isso aqui o pessoal acabou me cedendo para poder apresentar para vocês, mas é um estudo do pessoal do Arizona, que eles pegaram pacientes que fizeram o barra e compararam como foi o desempenho deles utilizando o SoftBand e um processador
justaposto ao barra deles. Pegaram 17 crianças, com média de 11 anos de idade, fizeram estudo cego randomizado. Eles falaram frases e palavras em 50 decibéis no silêncio. E o que eles perceberam? E eles tinham que fazer essa associação dessas palavras e frases a alguma figura. Eles perceberam que, quando você utilizava a prótese implantada, você tinha um aprendizado, ou seja, uma memorização, uma estimulação até 2,5 vezes melhor do que essa por softband. Ou seja, a atenuação que existe pelo tecido de parte mole pode comprometer, sim, a capacidade, ou seja, dificultar a capacidade de aprendizado. Tá? E a gente volta na experiência da doutora Malu, que implanta a partir dos 2,5 anos. Certo? A gente sabe que existe a possibilidade de você fazer uma reabilitação parcialmente adequada ou adequada com softband. Então, você pode deixar as crianças durante um longo tempo com softband. Mas o que será que ela está perdendo de informação ou qual a dificuldade que ela está tendo de concentração para poder adquirir toda a informação que está ao redor? Que ela poderia ter com uma prótese ósseo-ancorada direta. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, os estudos mostram que realmente você transmitir a informação diretamente na calota craniana tem um benefício, pelo menos na aprendizagem. Em termos de memorização, isso também vale. Esse é um outro trabalho que foi feito. Foi pego 16 pacientes com perdas condutivas e mistas, usuários de próteses ósseo-ancoradas, e aí eles fizeram o teste comparativo com a prótese e com softband, também estudo cego randomizado. E o que eles fizeram? Eles falaram uma sequência de 10 frases e o paciente só tinha que memorizar a última palavra de cada frase. E o que eles perceberam é que, quando você utilizava a transmissão direta, você tinha um desempenho 13% maior do que quando você fazia essa estimulação através de uma softband. Tá? Então, a atenuação dessa informação por pele, ela existe. Ela pode não ser muito grande, mas ela é observável. Bom? Um último trabalho que eu queria apresentar para vocês é sobre esforço cognitivo. Esforço cognitivo também foi parte da minha aula de implantes cocleares idosos algumas semanas atrás. Por quê? Porque isso é uma coisa muito importante. Eu sinto, por exemplo, muita dificuldade quando eu entendo razoavelmente bem inglês, mas quando eu vou numa palestra que tem um indiano falando, eu saio com dor de cabeça. Por quê? Eu preciso fazer um esforço muito grande para tentar entender o que o palestrante fala. Eu sei o que ele está falando, mas eu tenho uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque tem aquele sotaque, tem aquela entonação diferente. Então, o esforço cognitivo é uma coisa muito importante. Tá? Isso pode dar cansaço, pode dar vamos dizer, o paciente ou a pessoa pode querer deixar de entender o que está acontecendo, prestar menos atenção, porque justamente é muito cansativo fazer o esforço. Tá? Já há muito tempo, alguns pesquisadores usam a pupilometria, que é justamente verificar, através de uma câmera de alta definição, a dilatação da pupila. E o que eles observaram? Que quando você está fazendo um esforço cognitivo de concentração muito grande, a pupila dilata. Tá? E nesse estudo, o que eles fizeram? Eles pegaram 21 adultos com perdas condutivas ou mistas para repetir sentenças no ruído. Então, eles pegaram um ruído de competição e falavam algumas sentenças. E eles mediram o esforço que o paciente estava fazendo, justamente vendo a dilatação da pupila. Tá? Eles compararam o desempenho deles com 3 processadores. Um processador antigo, o ponto plus, um processador mais recente, com uma programação mais recente, um pouco mais de potência, que é o ponto 3, e depois o ponto 3 Superpower, que é um processador também de tecnologia mais atual e com uma energia ainda maior. E o que eles observaram? Quando eles compararam esse processador antigo com os 2 processadores mais recentes de potências diferentes, eles perceberam que havia uma diminuição do esforço cognitivo, nesse caso da dilatação da pupila, de 38% e 50%. Tá? Então, mostrando que realmente, quando você coloca um processamento mais adequado, você dá mais informação, você tem menos esforço cognitivo. Certo? E quando você comparou a potência, ou seja, a quantidade de energia que estimulava a orelha interna, você percebeu que também havia uma diminuição do esforço cognitivo. Isso é importante, porque a gente volta novamente na escolha do processador. Se você acredita que o limiar está no limite da potência daquele processador, é melhor você escolher um processador mais potente, porque quanto mais informação, quanto mais energia você dá para a orelha interna, menor é o esforço que o paciente tem que fazer para entender o que está se falando. Isso é importantíssimo vocês lembrarem.
Eu acho que agora a gente tem os últimos slides. Então, qual que é a complicação mais frequente que a gente tem nesses implantes de ósseo curados? Tá? São as alterações de pele. Infelizmente, a colocação de um abutment na pele, por mais que ele seja trabalhado com material pouco alergênio, com um material que impede a proliferação bacteriana, sempre você pode ter uma reação de corpo estranho local. Ele é, claro, menos frequente no bone bridge, porque o bone bridge ele fica tudo abaixo da pele, certo? Mas, infelizmente, já aconteceu, a gente teve um caso, depois acho que o Bruninho pode falar, um caso que a gente teve até que explantar um bone bridge por causa de reação inflamatória, então é raro, mas ele acontece. Mas, obviamente, nos pacientes que a gente tem um abutment, que são aquelas percutâneas, são muito mais frequentes. Tá? Ela é um pouquinho menos frequente também no barra tract, que também a unidade interna mantém a pele íntegra, mas como no barra tract ele é um implante passivo e você tem que ter uma pressão local, também pode levar a reação de pele. Tá? Eu vou mostrar aqui uma foto de um paciente nosso lá do CDA. Esse paciente foi um dos primeiros pacientes que a gente fez o barra. Nessa época, a orientação, só tínhamos um tamanho de abutment e a gente tinha que fazer um afinamento de pele. Como vocês podem ver aqui, existe realmente um defeito na pele, então a gente tem que fazer retirada de todos os elementos da pele, então os bulbos capilares, então fica só realmente a derme aqui, certo? A epiderme aqui. O que acontece? Esse paciente, depois de um mês, não, acho que tinha 2 meses de pós-operatório, a pele dele começou a crescer em cima do abutment. Isso é razoavelmente frequente. Tá? Então, quem faz esse tipo de cirurgia tem que saber que alguns pacientes vão evoluir mal. Você tem que orientar, fazer uma boa higiene local, fazer sempre um cuidado de tirar as crostinhas. Tem algum processo inflamatório, procurar o cirurgião, o médico que acompanha, para ver se tem que entrar com antibiótico, pomada, alguma coisa assim. Mas esses processos inflamatórios com crescimento de pele, eles podem acontecer. E o que tem que fazer? Você vai ter que debridar essa pele aqui. E esse paciente, depois do debridamento que a gente fez, ficou ótimo. Tá? Mas é uma complicação que vocês têm que esperar em uma parte dos pacientes. Acho que era isso realmente agora tudo que eu tinha para apresentar, certo? Então, espero que vocês, fellows, tenham gostado da aula. Foi feito para vocês, certo? Eu tentei fazer uma coisa bem didática, colocar o passo a passo da cirurgia, colocar o vídeo para vocês verem como é o procedimento no campo cirúrgico, né? No Open Field. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, estou à disposição. Legal, Ira. Obrigado pela aula. Parabéns, viu? A gente vai abrir então